Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos para a aula de número 17 do curso de Teologia. Nós estamos trabalhando o módulo Bibliologia e eu separei o tema Autoridade das Escrituras. Vamos iniciar esse módulo Bibliologia entendendo sobre a autoridade das Escrituras. Para melhor aprofundamento da temática, nós vamos trabalhar, primeiramente, alguns argumentos contra a Bíblia. Existem vários opositores a este livro que não reconhecem como sendo a palavra de Deus. Então, nós vamos entender quais são esses argumentos. Claro, vamos fazer aqui uma contra-argumentação a esses equívocos e depois vamos falar sobre as provas da infalibilidade da Bíblia. Então, um conteúdo muito importante para o nosso crescimento bíblico e teológico. Então vamos lá. Primeiramente vamos trabalhar a questão dos argumentos contra a infalibilidade das Escrituras. São argumentos que tentam depreciar a Bíblia, que não a reconhece como sendo um livro confiável, um livro que tenha ali em seu conteúdo a vontade de Deus, a determinação de Deus para os seres humanos. Então existem esses argumentos que nós precisamos tratar antes de tratarmos sobre a importância da Bíblia e a sua veracidade. Esse é um dos principais argumentos. A Bíblia não é confiável. Como nós podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? Claro, se ela foi escrita por homens, por isso ela pode ser a palavra de Deus. Se ela for escrita por anjos, ou se surgisse do nada esses escritos, nós poderíamos desconfiar que isso realmente veio aí de uma mística, de um pensamento mitológico ou de algo do gênero. Porém, pelo fato de realmente ter sido passado pela mão de pessoas, homens escreveram, homens trabalharam para que esses escritos fossem produzidos e que até hoje esses escritos se fazem valer na sociedade, isso prova que realmente esse livro tem uma origem clara, uma origem objetiva. E dizer que foi escrito por homens não é uma prova, não é um argumento de que a Bíblia não seja confiável, não seja a palavra de Deus. É um livro cheio de fantasias. Esse é um dos argumentos também de alguns que tentam depreciar a Bíblia. Eu não entendo a questão da fantasia no sentido de ter textos literários. Então, se nós entendermos que todo texto literário que parte de uma imaginação, que parte de uma construção, não possa ser um texto que apresente um conteúdo confiável, então nós teremos que rejeitar toda a literatura, todo tipo de escrito que não fosse escrito dissertativo, argumentativo, então também não teria a sua valia, a sua importância. A Bíblia ela tem uma diversidade de gêneros. Nós vamos encontrar em textos, principalmente do apóstolo Paulo, que nós vamos ter aqui uma escrita mais dissertativa. Nós vamos ter escritos históricos que tratam de narrativas sobre acontecimentos, que detalham esses acontecimentos. E nós vamos ter também textos que tratam de uma utilização de uma linguagem figurada, simbólica, mas isso não desmerece a qualidade, até porque, como são textos antigos, isso era muito comum na literatura antiga, então faz parte. Então dizer que a Bíblia está cheia de fantasias parte de um preconceito e não de um argumento confiável. Esse é um argumento também muito comum. Dizem que a Bíblia foi alterada, como se os textos originais fossem verdadeiros, mas essas cópias que nós temos hoje não são confiáveis. Então nós podemos, de alguma forma, descrer desse livro, porque esse livro foi adulterado. Porém, quando nós estudamos a história da Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia foi um dos livros que mais produziram cópias na antiguidade. Nenhum livro se aproximou da quantidade de cópias que foram produzidas neste livro. E a quantidade de cópias gera maior credibilidade, porque seria impossível que um número tão extenso de cópias pudessem ser alteradas. Todas as cópias foram alteradas. Por exemplo,
quando nós temos uma literatura de Platão, nós vamos ter apenas 5 cópias do texto original de Platão. Então 5 cópias, ninguém diz que essas cópias foram alteradas, que quem escreveu, quem produziu os textos de Platão, alterou aquilo que foi o texto original. Agora, a Bíblia não está restrita a apenas 5 cópias, mas mais de 1000 cópias foram produzidas da antiguidade, muito próximo dos textos originais. Isso prova que a Bíblia, através da sua quantidade de cópias, ela traz uma argumentação positiva e não uma argumentação negativa. Outros também dizem que a Bíblia possui erro nas traduções, por isso ela não pode ser confiável. Nenhuma tradução é perfeita. Quando nós passamos um texto de uma língua para outra, sempre vai haver uma interpretação daquele que está traduzindo. Isso é claro. Porém, se nós dissermos que a Bíblia ela não pode ser confiável porque ela apresenta traduções equivocadas, então, nesse caso, nós teríamos que descrer também da maioria dos livros, ou de todos os livros que nós temos hoje na língua portuguesa, que não foram escritos por pessoas que falam a nossa língua, mas foram escritas por outros idiomas e que foram traduzidas. Mas nós não questionamos as demais traduções. Lembrando que nós temos no nosso país também a Bíblia na língua original, na língua grega, Novo Testamento, e o hebraico no Antigo Testamento. E grande parte dos conteúdos que são estudados, aprofundados sobre as verdades desse livro sagrado, eles são fundamentados não a partir de uma tradução, mas sim da língua original, do grego e do hebraico. Por isso, quem se aprofunda no estudo da Bíblia não vai ficar preso simplesmente às traduções, que realmente possuem às vezes alguns equívocos, algumas colocações que fogem daquilo que o texto original queria dizer. Mas quem se aprofunda realmente vê, através dos textos originais, a credibilidade deste livro. Não é coerente com muitos aspectos da ciência. Muitos utilizam a ciência como uma autoridade infalível e diz que a ciência refuta a Bíblia. Isso é um grande equívoco, um grande engano. A Bíblia, na realidade, surgiu antes da ciência. E ela é um livro que foi escrito não como um tratado científico. Ela trata de assuntos a partir do pensamento comum. Ela utiliza uma linguagem que era comum das pessoas da época. Por isso que alguns termos que estão lá na Bíblia podem ser incompatíveis com o pensamento hoje da ciência. Por exemplo, a Bíblia fala que o sol parou. Ali, no texto de Josué, destaca que o sol parou. E claro que nós descobrindo pela ciência que o sol não para, no sentido de que a Terra não é o centro do universo. Essa ideia, a ideia que a ciência descobriu ao longo aí das suas pesquisas. Porém, isso não altera o que o escritor estava dizendo, porque na concepção do autor, ele enxergou que o sol parou. Realmente, é essa nossa visão que nós temos hoje também. Nós temos a ideia do pôr do sol, como o movimento do sol ao longo do dia. E nós, ao escrevermos, podemos falar, nós vamos trabalhar quando o sol nascer. Isso é comum. Isso não quer dizer que a nossa fala não pode ser uma fala verdadeira porque ela não está de acordo com a ciência. Isso também é um grande equívoco. Portanto, a Bíblia, pelo contrário, ela fala junto com a ciência. Se nós estudarmos, por exemplo, a arqueologia, que é uma ciência, vamos descobrir que a arqueologia prova muito do que está produzido na ciência. A própria história, que também é uma ciência, ela prova também muito daquilo que está registrado. Então, nesse caso, a ciência não é contra a Bíblia, pelo contrário, a ciência ela só enaltece a veracidade desse livro.
Bom, agora vamos falar sobre a autoridade da Bíblia. Por que podemos reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus, sendo ela infalível e inerrante? Primeiramente, vamos falar das provas externas. As provas que estão fora da Bíblia, que de alguma forma comunicam essa verdade acerca da infalibilidade das Escrituras. O argumento dos judeus. Através da história de Israel, nós vamos entender que esse povo que passou por vários processos ao longo da sua história, esse povo sempre defendeu a história desse livro. Na verdade, esse povo fez parte da construção desse livro. Então, descaracterizar o testemunho de uma nação que vivenciou, uma nação que fez parte da história desse livro, que está ali registrado no próprio livro, fatos e acontecimentos desse povo. E até hoje esse povo, que mesmo passando por vários processos aí ao longo da história, e se fosse talvez um outro povo já teria sido exterminado, mas esse povo ainda é preservado de uma forma milagrosa. Quem estuda a história vai ver como foi a trajetória do povo de Israel. Nós vamos perceber que esse povo é um testemunho acerca da importância e do destaque desse livro. O ensino de Cristo. Cristo, ele destaca a Bíblia sendo a palavra de Deus. Isso aqui por si só já prova a infalibilidade das Escrituras. O fato de Jesus destacar o testemunho de Jesus é um testemunho válido, porque Jesus, ele realmente foi comprovado ao longo da história que surgiu e que viveu um homem em Nazaré, um homem ali na Galileia, um homem importante. O testemunho de Jesus, para nós que reconhecemos de uma forma mais profunda o Evangelho, podemos por si só entendermos que a Bíblia ela é infalível. A Bíblia ela é reconhecida pela doutrina da igreja. Muitos vão questionar aqui, mas a igreja distorce tantas coisas, existem tantas mentiras na igreja, então essa é mais uma enganação propagada pela igreja. É verdade, pela falsa igreja. Existe uma falsa igreja que realmente distorce, que realmente está pautada no engano. Porém, nós compreendemos que existe a verdadeira igreja, uma igreja que iniciou lá no início da era cristã e que ao longo dos séculos tem perpetuado ali, defendendo esse livro como sendo o livro sagrado. Essa mesma igreja que foi perseguida na época ali do Império Romano, pelo próprio catolicismo também, foram muitos cristãos verdadeiros, da verdadeira igreja, foram perseguidos, mortos, e ao longo da história, até hoje, continuam sendo mortos, muitos que fazem parte da verdadeira igreja, mas a verdade da Bíblia permanece sendo preservado pela verdadeira igreja, e por isso também é um testemunho externo acerca da importância desse livro. A Bíblia deixaria de ser a palavra de Deus infalível se realmente surgissem argumentos que provassem, que desmascarassem esse livro, que fizessem com que os seus registros fossem realmente comprovados como fraude. Entretanto, nós vamos ver aqui que são simplesmente ineficientes os argumentos contra esse livro. São argumentos falaciosos que não passam pelo crivo da razão. Portanto, a ineficiência dos argumentos contra esse livro provam que esse livro ele é verdadeiro. Se a Bíblia não fosse a palavra de Deus, se esse livro não tivesse um destaque, se esse livro não produzisse algo mais na alma do ser humano, não haveria perseguição contra esse livro. Ninguém se preocuparia, todo mundo debocharia e não fazia conta acerca desse manual dos cristãos. Entretanto, a história comprova que realmente houve muita perseguição, houve muitos levantes
para tentar acabar com esse livro. E por mais que se queimaram na fogueira esses livros, a Bíblia, tentaram tirar esse livro de circulação, ele continua sendo preservado e até hoje continua aí como um livro que faz no mundo todo aí a sua enorme transformação na vida das pessoas. Por isso, a preservação desse livro é também um argumento externo acerca da veracidade. Já falamos das provas externas, agora vamos falar das provas internas. As provas através daquilo que está dentro desse livro que comprovam a sua veracidade. Primeiramente, começamos com o conteúdo. A Bíblia, ela se apresenta como sendo a palavra de Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para corrigir. A Bíblia, ela se identifica como sendo a palavra de Deus, como sendo a verdade de Deus comunicada aos homens. Ao estudar a Bíblia, vamos encontrar a sua unicidade. O que isso quer dizer? Apesar da Bíblia ter sido escrita por aproximadamente 40 autores, num laço de tempo de 1.600 anos, desde o primeiro escrito até a finalização deste livro. Ela também foi escrita em 3 línguas, isso nós temos aí uma diversidade de cultura, de ideias, de pensamento. E também ela foi desenvolvida numa realidade estabelecida em 3 continentes. Bom, com toda essa diversidade, era natural que houvesse muitas contradições, que esse livro apresentasse muitas disparidades. Entretanto, não é isso que nós encontramos. Pelo contrário, parece que foi apenas um autor que escreveu, porque apesar da diversidade de linguagem, a ideia central é a mesma. A verdade estabelecida desde o primeiro texto até o último segue a mesma ideia, a mesma coerência. Não há contradição na Bíblia. Não se encontraram, não se desenvolveu nenhuma contradição que pudesse colocar em xeque a unicidade. Pelo contrário, por mais que nós estudamos esse livro, nós se pautamos na sua unidade. A prova de que a Bíblia ela é um livro escrito por homens, mas que houve uma inspiração divina e essa inspiração trouxe a unicidade, é a prova que nós não encontramos nenhuma contradição nesse livro. Outro argumento interno é a sua predicidade. Ao estudar o Antigo Testamento e fazer uma relação com o Novo Testamento, nós precisamos lembrar que o registro do Antigo Testamento foi um registro da antiguidade, período muito longínquo comparado com o período do Novo Testamento. E é interessante que coisas que foram faladas pelos profetas lá na antiguidade, elas vão se concluir nos detalhes do Novo Testamento. A predição do Antigo Testamento, ela se encaixa plenamente no Novo Testamento, naquilo que já aconteceu no Novo Testamento, e não somente no Novo Testamento, mas até os dias de hoje tem se comprovado tudo aquilo que foi falado lá na antiguidade por pessoas que jamais imaginariam estar vivendo no século 21. Então não foram simplesmente alguns chutes que deram certo, mas nós vamos ter aqui um turbilhão de previsões, de revelações, de profecias que se cumpriram na história da humanidade. A Bíblia apresenta uma outra característica importante, é a sua atualidade. A Bíblia, apesar de ser um escrito antigo e que resgata muitas coisas do passado, essas coisas do passado que foram tratadas naquela época continuam sendo atuais nos nossos dias. Nós podemos entender que as gerações vão mudando, as ideias vão mudando, os pensamentos vão mudando, mas a Bíblia continua sendo contextualizada para todas as eras, para todos os períodos. Eu gosto de lembrar a fala de Voltaire, que em 1994, ele, dentro das suas palestras, ele fez uma previsão sobre a Bíblia, dizendo que a Bíblia seria um livro utilizado simplesmente no museu, que seus escritos seriam ultrapassados. Passados 100 anos, Voltaire morreu
e acabou. Porém, no lugar que ele falou acerca da Bíblia, ali se tornou uma fábrica de Bíblia, um local onde se produz e se fabrica Bíblias para o mundo. A Bíblia até hoje é o livro mais lido, é o livro mais estudado, é o livro mais pesquisado. Sabe por quê? Porque é um livro atual, é o livro que traz uma verdade não somente para a antiguidade, mas para todo o tempo. A Bíblia prova também a sua veracidade através da sua funcionalidade. É um livro que realmente transforma vidas. É um livro que tem mudado gerações, que tem transformado sociedades, que tem curado culturas. A Bíblia é um livro pelo qual muitas pessoas morreram acreditando e sendo transformados por essa verdade. Pessoas que foram perseguidas, pessoas que poderiam negar a sua credibilidade, a sua fé nesse livro, mas preferiram morrer do que rejeitar esse livro sagrado. Pessoas que até hoje têm sido perseguidas, mortas por esse livro. Toda essa funcionalidade da Bíblia, toda essa transformação que ela gera na alma do ser humano, mostra que ela não é um livro, apesar de ser escrito por homens, mas que traz algo diferente. É isso aí, tivemos aí a nossa iniciação no módulo de bibliologia e na sequência vamos estar falando mais sobre a constituição desse livro tão importante. Então aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!